Bom dia, muito bom dia! Estamos entrando aqui na live de hoje. Estou esperando todos vocês aqui para a gente falar sobre um assunto super importante. Bom dia, bom dia! Agora sim, Kátia querida, gratidão. Estamos mais uma vez compartilhando aqui esse espaço para a gente falar sobre questões que podem nos ajudar a sermos pessoas mais tranquilas, mais leves, sem tanta ansiedade. Então, já quero pedir para que vocês vão colocando bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando, vamos trocando essa energia, certo? E quero agradecer a Kátia, principalmente essa grande parceira das nossas lives de quinta-feira, a todos vocês que estão entrando aqui, que estão chegando, que estão se conectando com a nossa energia, certo? E hoje a gente vai falar como a autodisciplina pode acabar com a ansiedade. Ó, Fortaleza, pessoal chegando, vão dando bom dia, vamos trocar essa energia e fazer esse dia acontecer e ser simplesmente fantástico, certo? Então, vamos chegando, vão dando bom dia, vão dizendo aí de onde vocês estão falando. Olha que show, gente. Isso é muito bom, né? Ver que a gente está conectado de vários lugares aí, Mato Grosso, Sergipe, São Paulo, vários lugares. Oi, Cris, de Lipari, olha isso, que coisa mais maravilhosa, gente. Sério, essa conexão que a gente cria numa live é uma coisa incrível. Olha a coisa linda, né? A Cris, uma grande amiga que eu conheci em Lipari. Gente, você sabe onde fica Lipari? É uma história que eu tenho para contar aqui também. Não sei se vai ser hoje, mas em alguma live eu vou contar uma história incrível. Fui para Lipari, que é uma ilha depois da Sicília, tá? Na Itália. Um lugar incrível, incrível mesmo, vale muito a pena visitar. E conheci a Cris, que é gaúcha como eu. Olha isso, eu digo que o mundo é uma ervilha, né? E é isso. E ainda mais com a internet. Ela botou no fim do mundo, mas é um fim do mundo lindíssimo. Um fim do mundo espetacular. Mas o que acontece? É isso aí que eu quero dizer para vocês. Quando a gente entra aqui, dá esse bom dia, tá aqui interagindo, nós estamos fazendo o quê, gente? Criando conexões, tá? E a gente está criando conexões o tempo inteiro, sem se dar conta, sem observar os sinais do universo. Então, vamos começar a treinar isto, né? De observar mais esses sinais do universo, e aí a gente vai conseguir ter mais tudo que a gente quer, certo? Porque é isso que nos falta. E por que que isso nos falta? Porque a nossa ansiedade, a nossa mente barulhenta tá ali o tempo todo nos dizendo que a gente está errado, que a gente tem que ter medo, que a gente tem que fugir. É isso que acontece. Já vou explicar isso, tá? Bom, para quem não me conhece ainda, vou me apresentar rapidamente. Já deixei aqui @luativamente, segue lá o meu perfil, vocês vão ver muito conteúdo lá incrível que pode ajudar vocês com a ansiedade, com a gestão emocional, tá? A ter esse equilíbrio emocional, a ter essa vida mais leve e feliz, ok? Já segue lá o meu perfil. Eu não estou conseguindo ver muito mais agora os comentários, mas vão entrando, vão colocando perguntas se tiverem, tá? Vão botando coraçõezinhos assim, exatamente, tá? Gente, e hoje a gente vai trazer como a autodisciplina, e aí vocês já vão me dizer assim, ah, mas o mais difícil é ter autodisciplina, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Pode acabar com a nossa ansiedade, tá? Então, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, e eu me tornei treinadora mental e terapeuta justamente porque eu precisei lidar com os desafios de não saber gerir as minhas emoções e ter muita ansiedade, certo? Então, como eu tinha problemas de saúde, quer dizer, eu tenho uma doença que os médicos dizem que ela é crônica, quer dizer, eu teria que tomar remédio para o resto da vida. Inclusive, quando eu saí da cirurgia, eles disseram que eu ia ter que tomar remédio para o resto da vida. E faz
quase 6 anos que eu não tomo nada de medicação para essa doença. Por quê? Porque eu fui descobrir técnicas de controle mental para conseguir harmonizar as minhas emoções, os meus sentimentos, e hoje a minha doença, que é crônica, está inativa e em remissão. E por que eu consigo manter a minha doença inativa e em remissão? Por que mais de 2.000 pessoas já se transformaram desde que passaram comigo por mentorias e colocando em prática o método que eu ensino, tá? Porque essas técnicas de controle mental, essas ferramentas que a gente utiliza e não requer tempo, por quê? Porque a gente está pensando o tempo todo, certo? Alguém aqui vai conseguir me dizer que consegue parar de pensar? Se conseguir, coloca sim aqui para mim no comentário. Alguém de vocês que está aqui assistindo consegue dizer assim, Lu, a minha cabeça fica completamente sem nenhum pensamento em algum momento? Põe aqui para mim que eu quero saber, tá? Porque nós temos em torno de 70.000 pensamentos por dia. E esses pensamentos, eles estão pipocando o tempo todo, certo? Então, o que a gente precisa aprender? Técnicas para interromper os pensamentos que são negativos, que são crenças limitantes, que não fazem a gente chegar onde nós gostaríamos e colocar uma outra informação no nosso cérebro. Agora há pouco mesmo eu estava fazendo uma mentoria, fazendo, na verdade, uma sessão estratégica, tá? Eu agora estou oferecendo, né, nesse final do ano, uma sessão estratégica para 2025, que a gente vai alinhar todos os objetivos, ver quais são as limitações, essas crenças aí que a gente está colocando, que está impedindo de fazer com que isso vá adiante, e também como colocar em prática, como fazer um plano de ação. E eu estava agora há pouco fazendo a sessão estratégica e a pessoa me disse assim, quando eu perguntei o que ela queria mais em desenvolvimento pessoal, ela disse assim, eu quero sair desse piloto automático da minha mente, eu quero conseguir ter tempo, olha isso, ter tempo para eu conseguir alinhar os pensamentos que eu quero. Só que tem um detalhe, tu não vai ter que ter um tempo para isto. As práticas, por exemplo, que eu ensino, o que acontece? Você não precisa interromper o pensamento é o tempo todo. Tu tá pensando e tu vai interromper, tu não precisa parar para interromper, certo? Por quê? Porque são 70.000 pensamentos. A grande questão é o quê? É tu tomar consciência desse pensamento, interromper os que são necessários, ressignificar este pensamento e te reposicionar, quer dizer, eu vou agir de uma maneira diferente, tá? É aqui que a gente tem que ter esse cuidado. Então, o método, ele trabalha todo no quê? Conscientização do que a gente está pensando, ressignifico aquela informação, porque aquela informação descarrega cortisol e acaba fazendo com que eu fique doente. Foi o que aconteceu comigo, tá? E eu vou me reposicionar, eu vou mudar esse comportamento. E eu e mais de 2.000 pessoas já conseguimos fazer isso. Você também consegue. E vou dizer mais uma coisa, você que está aqui nessa live, tá? Que está querendo saber mais sobre esse conteúdo, sobre esse assunto, que segue a Kátia, que me segue, é uma pessoa que já é diferente da média. Por quê? Porque você quer saber mais de como você pode ter essa vida leve e feliz. E você pode, assim como eu tenho, tá? E muitas das minhas mentoradas, você também quer e pode. Então, você já é uma pessoa acima da média que está se interessando por um conteúdo que vai trazer alguma expansão da sua consciência, certo? E por isso que é tão importante você permanecer aqui, seguir conteúdos como eu, como a Kátia, trazemos para você ter cada vez mais essa expansão. E aí, antes de falar sobre a autodisciplina, gente, vamos botando alguma coisa aqui no comentário, porque eu acho que travou, porque não estou vendo mais nada.
Escreve aqui alguma pergunta ou alguma coisa, me diz se está funcionando direitinho, tá? Porque eu acho que travou, certo? Bom, então, como a autodisciplina pode acabar com a ansiedade? Vamos primeiro entender o que é a ansiedade e o que seria a autodisciplina, tá? Primeiro, ansiedade, todo ser humano, teoricamente, vai ter, vai sentir. E por quê? Porque nós temos uma região no nosso cérebro, tá? Que é a nossa amígdala cerebelar, que ela é responsável por nos proteger. Eu acho que não tá funcionando. Coloquem aqui para mim, por favor, se tá tudo ok. Com imagem e vídeo. Não? Digam aqui. Vou botar aqui, está tudo ok? Porque eu não tô vendo nenhum comentário, nada, gente. Coloquem aqui para mim, por favor. Ok, obrigada. Tá, vão me dizendo. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Teoricamente, todos nós temos ansiedade, tá? Por quê? Porque nós temos uma região no nosso cérebro que serve para nos proteger. E o que ela vai fazer? Exato, a amígdala cerebelar. Todas as informações que chegam para nós através dos nossos 5 sentidos vão nos deixar ansiosos. Por quê? Porque nós vamos normalmente reagir automático. Então, ou a gente vai atacar ou a gente vai fugir, tá? Isto acontece desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano foi criado assim. Então, a grande questão é, esta amígdala, tá? Ela fica ativada com qualquer coisa que chega para nós através dos nossos 5 sentidos. O que nós precisamos observar? Que existe uma outra região no nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, que aqui a gente toma decisões assertivas, a gente pode definir o que é melhor para a gente, sem ser dominado por essa região que é a amígdala ativada. Só que a grande questão é o seguinte, a amígdala, como eu disse, é instantânea. Ela é ativada através dos nossos 5 sentidos instantaneamente. O nosso córtex, ele precisa de comandos e a gente decidir desativar essa amígdala e ativar o córtex. Por isso que o treino mental funciona super bem, tá? Porque quando tu consegue treinar a tua mente para desativar a tua amígdala, ativar o teu córtex, tudo vai funcionar perfeitamente, certo? Mas precisa o quê? Precisa esse treino, precisa conscientemente dar este comando, tá? Então, a ansiedade é o quê? Todo mundo tem por uma estrutura cerebral. Tem pessoas que têm muito mais, certo? Por quê? Porque estão tão ali, ó, não conseguem sair dessa amígdala e aí tem crises de ansiedade, né? Eu já tive também muitas crises de ansiedade. Por isso, inclusive, que eu escrevi o meu livro. Deixa eu pegar aqui. Esqueci de pegar antes aqui, tá? O meu livro, olha só, tá lá no meu link da bio, se você quiser, tá? Ansiedade não mais, guia prático para você ter autocontrole mesmo sendo humano. Por que mesmo sendo humano? Justamente porque as informações vão continuar chegando. Só que a gente, humanamente, a gente já é ansioso. A gente precisa desativar a amígdala e ativar esta região que é a nossa região mais nobre. E aqui no livro, inclusive, tem uma parte que é do workbook, tá? Por quê, gente? Porque eu acredito na prática. Eu não acredito só na teoria. A teoria é linda. Tudo que você lê sobre ansiedade é fantástico, é maravilhoso. Ok, pode me ajudar. Mas na prática, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar meu cérebro, certo? Na prática, eu preciso fazer o quê? Treinar o meu cérebro, tá? E quanto mais eu treino meu cérebro, mais eu consigo livrar-me da ansiedade, tá?
Então, é o primeiro ponto que a gente precisa entender. E essas pessoas que ainda têm crises de ansiedade, sintomas, coloquem aqui quem já teve crise de ansiedade, quais foram os sintomas mais comuns, tá? Se é suor nas mãos, se é taquicardia, o que que sente, tá? Coloca aqui para mim. Enfim, e aí quando a gente tem esses sintomas, o que que acaba acontecendo? A gente entra mais ainda nesse looping, não consegue desativar a amígdala e principalmente ativar o córtex, e parece que a gente não sai disso, a gente não consegue, tá? Coloquem aqui os sintomas, quem já teve crises de ansiedade, o que que normalmente sentiu, tá? E aí, gente, o que que eu quero dizer? Aperto no peito, claustrofobia, exatamente, tá? Sensação de que vai morrer. É essa sensação, né? Muitas vezes. É uma sensação que tu não consegue controlar e que tu vai morrer. É isso que acaba acontecendo, tá? Isto é uma crise de ansiedade. E o que que na verdade gera isso? Além da nossa amígdala que todo mundo tem, como eu estou dizendo. O medo do futuro, o medo do desconhecido, certo? Ó, aperto no peito. Tem gente que ao invés de ser o aperto é ataque cardíaco, medo da morte, tá? Esses são sintomas, eu também já passei por eles, tá? Que a gente sente falta de ar, né? E outra coisa, tem pessoas que têm crises de asma, que na verdade não é asma, é ansiedade, certo? Porque ela vai trocando e aí o diagnóstico do médico é o quê? Uma crise de asma. Mas o que que tem que ser resolvido? A ansiedade. A causa é a ansiedade, tá? Vi que marquei médico no mesmo dia que tinha um seminário. Tô com muita crise de ansiedade e nervoso. Tô com taquicardia, tremor, estresse. O que devo fazer agora de imediato para me acalmar? Respira forte, profundo. 5 vezes profundo, tá? Conecta com teu coração. Deixa o ar entrar e sair. Imagina o teu corpo recebendo esse oxigênio, tá? Faz isso agora. Eu vou seguir a live. Tu faz isso agora, tá? Gente, por quê? E aí que tá. Respirar e colocar uma outra informação, que é o quê? Vou conseguir resolver essa situação do seminário e coisa. Vocês estão vendo que às vezes são coisas muito simples que geram isso? Olha isso, gente. Olha isso. Ah, eu percebi que eu tenho 2 compromissos ao mesmo tempo. Tá, mas e aí? Teoricamente, na nossa mente, isso é a Terceira Guerra Mundial instaurada, né? Terceira Guerra Mundial instaurou. Não, não é. Isso é uma coisa simples de ser resolvida. Muito simples, tá? Só que para a nossa mente, para a nossa amígdala cerebelar, perigo, 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 alerta. E aí a gente começa. Então, é o que? Respira, coloca uma nova informação, eu vou conseguir resolver, trocar alguma coisa, tá? E pronto, eu vou nos 2 compromissos, eu vou no médico, vou no seminário, tá tudo certo. Só que eu preciso informar isto para o meu cérebro. E a amígdala faz o quê? Isso é um problema fatal. Eu vou morrer. É mais ou menos isso que a amígdala faz a gente sentir, tá? Perda do controle do corpo, tontura, medo, às vezes até desmaia, tá, gente? Tem pessoas que às vezes até desmaiam. Mas enfim, por que eu tô falando sobre isso, né? Porque esse medo do futuro, medo do desconhecido, todos nós temos. A menina colocou aqui, eu tenho 2 compromissos futuros, eu tenho médico e tenho um seminário. Mas agora, nesse segundo, não é nenhum dos 2. Então, são coisas que ela pode ligar e tentar resolver, agendar depois. Ela pode fazer de uma série de situações, tá? Mas, a princípio, o que a amígdala dela começa a informar para ela? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E pensa, principalmente nós, mulheres, quantas informações a gente descarrega no nosso corpo, gerando super cortisol, porque a gente pensa que não vai dar conta.
Às vezes é da nossa agenda do dia. Às vezes é porque eu tenho que fazer o almoço e ligar para marcar alguma coisa. São coisas pequenas, muito pequenas, e que nos deixam extremamente ansiosas, tá? Só que quando eu consigo botar minha mente para o presente, isso tudo que eu estou falando é através de técnicas de controle mental que eu ensino normalmente nas mentorias. Hoje, inclusive, eu vou começar a AME, que é a Academia da Mente e Espiritualidade, tá? Tem algumas mulheres que escolheram estar e que vão começar já a aprender essas técnicas em grupo, tá? Na minha mentoria. Mas com técnicas de controle mental, tu vai poder colocar uma outra informação no teu cérebro e peraí, aí eu consigo resolver. Sabe qual é o grande problema da ansiedade? Que a gente fica tão dentro dessa rodinha que a gente não consegue ver uma solução. A solução para essa pessoa, desculpa, eu não peguei o nome ali que colocou isto, é muito simples. É muito simples. É o que? Eu respirar, eu vou visualizar a solução que eu quero e eu vou pegar o telefone e vou resolver em 2 minutos. Sem precisar gerar isso tudo. Mas primeiro o que aconteceu? A minha amígdala disparou cortisol no meu corpo e fez eu gerar toda essa ansiedade, tá? Então, por isso que eu tô dizendo, a gente tem que interromper isto para botar uma outra informação, agir com esta região aqui e aí ter um novo resultado, tá? Eu não tô conseguindo acompanhar todos todos os comentários, tá? Mas alguém botou aqui, ó, medo, vergonha, falar com pessoas e não consigo falar. Por que que isso acontece? Deus Irene Rocha. Boa tu colocar isso. Por quê? Como eu falei no início, quando a nossa amígdala está ativada, nós temos duas reações básicas. Ou a gente ataca, e aí a gente briga, fala o que não quer, age por impulso e depois se arrepende. E ou tem mais problemas para lidar, como eu digo, né? Ou a gente paralisa, a gente foge, tá? Então, se você está atacando ou está fugindo, certamente você está com a amígdala ativada, tá? E isso é natural. O porquê que a gente precisa treinar? Justamente para eu colocar uma outra informação e aí eu vou conseguir baixar essa minha energia de cortisol e vou conseguir vir uma solução para aquele problema, tá? Agora, uma outra coisa que é importante. Eu falei o que é a ansiedade e agora eu vou falar o que é a autodisciplina, porque essa live, o tema é o quê? Como a autodisciplina pode acabar com a ansiedade, tá? A autodisciplina, o próprio nome está dizendo, eu mesma consigo me disciplinar. E aqui está um problema da grande maioria dos brasileiros, das pessoas, de maneira geral. Por quê? Porque a gente não tem disciplina, tá? Eu atendo um monte de mentorada que diz, Lu, eu não tenho disciplina com a dieta, eu não tenho disciplina e eu fico procrastinando, eu não consigo pegar uma coisa, iniciar e ir até o fim, tá? Eu ouço isso todos os dias. Coloca aqui para mim quem acha ou no que acha que não é disciplinada. Coloquem aqui para mim, tá? Disciplinada ou disciplinado, tá? No que você acha que você não é disciplinado? E cada pessoa tem uma situação específica, normalmente, que não é disciplinada. Por quê? Porque a gente tem disciplina com algumas coisas, mas com aquelas coisas que são desafiadoras para nós, normalmente é essas que a gente não tem disciplina, tá? E aí, gente, eu quero trazer uma situação aqui muito clara. Disciplina é algo que se treina. Ninguém, nenhum ser humano nasce lá criança disciplinada. Ninguém. Só que aí qual é a grande questão? Que nós recebemos a disciplina, a educação,
às vezes, muito rígida, e hoje a gente não quer mais ser disciplinada. Por quê? Porque eu tive uma educação rígida, ou eu não tive limites. Então, a gente também acaba não tendo aquela disciplina como deve ser. Não tivemos um equilíbrio, tá? Nós não tivemos esse equilíbrio. Gente, coloca aqui se está tudo funcionando. Eu não sou. A Ana colocou e já agradeço, tá, Ana? Tá, boa. E é isso aí, eu quero que vocês me digam no que vocês acham que vocês não são disciplinados, tá? Então, o que acontece? A gente tem que ter um equilíbrio, até mesmo nessa questão, porque todos nós fomos disciplinados, alguns com muita rigidez, e hoje eu não quero ter disciplina. Outros podia fazer o que eu bem entendesse, eu não tinha limite, e hoje é difícil ter disciplina por causa disso, tá? E a autodisciplina é no que eu tenho que ter comigo para concluir as coisas que eu comecei, para seguir uma dieta, para conquistar algo que eu quero, para trabalhar mais, para levantar da cama de manhã, por exemplo. Quantas pessoas botam aqui o celular no soneca? Gente, bota aqui quem coloca o celular no soneca, que eu vou contar uma coisa para vocês sobre esse soneca, os 5 minutinhos a mais. Coloca aqui. Se tem alguém aqui nessa live, dessas 200 pessoas que estão aqui, tá? Que colocam o celular no soneca. Eu não sou disciplinada para fazer exercício, inclusive caminhadas. Então, boa! A Sil botou aqui, tá? Eram esses exemplos mesmos que eu queria para a gente trazer aqui. Então, exercício físico, tá? Ou caminhada, maratona, o que quer que seja, tá? Que tem a ver com o corpo. Por que a gente não é disciplinado? Primeiro, porque a gente não gosta. Tudo que a gente não é disciplinado, em primeiro lugar, é algo que a gente não gosta. Eu não era disciplinada para fazer exercício físico, gente. Por mais que eu treine superamente, eu treinar o corpo, para mim, era um super desafio, tá? Mas eu sei o quanto é necessário, inclusive, para gerar esses neurotransmissores, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me disciplinar. E aí, eu tive que fazer algumas ações. Inclusive, uma delas é o quê? Eu tive que pegar uma personal, certo? E olha que eu faço online, tá? Porque eu não tenho academia perto da minha casa que eu goste. Não gosto do ambiente de academia. O que eu fiz? Tive que pegar uma personal online. Por quê? Porque se eu não tivesse que dar satisfação para minha personal, eu não ia fazer, tá? Então, tudo tem uma maneira para a gente fazer e chegar lá onde a gente quer. Eu quero ser mais leitora, mas eu não tenho o hábito de ler. Não aprendi isso, ok, mas eu preciso desenvolver, tá? E assim como tudo isso que eu tô falando, treinar a mente, tá? É essa grande autodisciplina. E é aqui que a gente tem que estar atenta. Por quê? Porque eu acabei de dizer, a amígdala vai me levar para onde eu não quero, certo? A amígdala vai fazer isso comigo. Agora, o que eu preciso? Ter uma disciplina de pensamentos que façam eu desativar essa amígdala cerebelar e ativar o meu córtex. É isso. E isso também é com treino, tá? Gente, o que é a disciplina? É fazer todos os dias. Isso é ser disciplinada, né? São coisas que eu tenho que fazer todos os dias, ou 3 vezes por semana, enfim, mas tem que ter uma repetição. E aí, as pessoas, às vezes, eu vou uma vez na academia, adianta? Não adianta, certo? O que acontece? A gente precisa ter essa disciplina, tá? E esta autodisciplina, ela é fundamental para tudo. Porque a autodisciplina ela vai reger uma coisa fundamental dentro do nosso cérebro, que é o nosso diálogo interno, tá? Todos nós temos essa voz que fica conversando com a gente mesmo, que eu falei no início da live, que são esses 70 mil pensamentos por dia, certo?
Todos nós temos esta mente barulhenta que fica conversando conosco, tá? Então, se essa mente está conversando comigo mesma, se essa mente está colocando informações de que eu não consigo, que é difícil, que eu não mereço, que eu não sou boa o bastante, que eu me sinto culpada, o que vai acontecer? A gente vai gerar doença. A gente vai gerar doença, porque eu tô descarregando, tá? No meu corpo, cortisol, eu tô colocando culpa, eu tô colocando medo, eu tô colocando tristeza, eu tô colocando vergonha, que é não me sentir boa o bastante, eu tô colocando apatia, tô desanimada, isso é assim mesmo, tá? Então, onde é que a gente tem que ter autodisciplina? Dentro desse diálogo interno. Dentro desses 70 mil pensamentos que eu tô o tempo todo aqui fazendo dentro da minha cabeça, tá? Gente, a gente tem um péssimo hábito de achar que os nossos pensamentos, eles são inocentes. Porque a gente não sabe de onde eles vêm, eles simplesmente surgem, né? Só que a grande questão é o seguinte, eu posso não ter controle sobre os pensamentos que chegam, mas eu tenho que ter total controle sobre os pensamentos que ficam no meu cérebro. Então, eu tive um pensamento, por exemplo, como a Sil colocou aqui. Eu não consigo nem fazer caminhada, tá? O que eu tenho que fazer? Colocar outra informação no meu cérebro e começar a dizer para mim que é possível eu começar a fazer caminhada, eu me visualizar e sentir uma química boa que eu estou conseguindo fazer a caminhada. Como eu disse para vocês, né? Eu tive que pegar uma personal online, porque eu sei que é alguém que eu tenho que dar satisfação e me remeter, tá? E além disso, quando eu termino hoje meu treino, que às vezes não leva 30 minutos, tá? Eu sinto uma química de satisfação, tipo assim, eu consegui, e isso era difícil para mim. Era super difícil, tá? Então hoje, quando eu termino o treino, claro que o primeiro pensamento que vem é, hoje é dia de treino. Primeira coisa, tá? E aí, é aqui que eu tô dizendo que a gente tem que ter autodisciplina e dizer assim, opa, hoje é dia de treino. Então, o que eu vou pensar? Qual é a informação que eu tenho que colocar? Que depois que eu termino o treino, eu me sinto realizada, porque eu superei um obstáculo para mim. Porque era um obstáculo. Era um obstáculo porque eu não gostava de fazer. Ainda não gosto muito. Confesso, ainda não gosto muito. Mas é essa informação que eu vou deixar o meu diálogo interno tomar conta? Não pode ser. Percebe? É aqui que a gente tem que ter autodisciplina de estar fazendo um outro gerenciamento do que eu estou colocando no meu cérebro, tá? Gente, quem não me segue ainda, vai lá, Lu Ativamente, começa a me seguir, porque tem muito conteúdo lá que eu trago, outras lives, tem um IGTV lá incrível, com muito conteúdo, tem o canal do YouTube também, tá? Lu Ativamente também, que é imenso, tem muitas coisas lá, e olha bem, se você tá pensando como é que você pode melhorar a sua gestão das emoções, lidar com a ansiedade, ter mais disciplina, você precisa consumir conteúdos assim, tá? E aí, vamos pegar um exemplo aqui que eu acho que acontece com todo mundo, quase todo mundo, a não ser quem está treinando a sua autodisciplina. Quem aqui nunca só disse assim, eu vou mandar um recado no Instagram, no direct para uma amiga. Entra e quando vê, tu ficou 10, 15, 20 minutos no Instagram. Isso acontece, certo? Acontece com mais alguém? Coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim. Hoje, gente, tá? Até para entrar no Instagram. Por quê? Porque por que o Instagram e todas as redes sociais fazem isso conosco? Porque quando a gente está ali zapeando, tá? O Instagram, as redes sociais, o que está gerando? Dopamina. É como se eu esquecesse dos meus problemas
Eu tô numa realidade paralela, mais ou menos assim, né? E eu tô ali ganhando dopamina, que é me distraindo, certo? Eu tô ali me distraindo, tá? Comigo acontece muito. Ai, beijo, Rosi querida, tá? E é aí que tá, gera dopamina. Então, por que que eu vou ficar na minha vida que tá me gerando cortisol, com a minha amígdala super ativada, vendo um monte de problema, um monte de situação que eu tô sentindo medo, eu tô sentindo apatia, eu tô sentindo tristeza. Então, o que que eu faço? Vou pro Instagram, lá ou nas outras redes, eu vou ter o quê? Dopamina, serotonina. Eu tô anestesiada por um tempo. Gente, eu tô falando de Instagram, mas isso serve para Netflix, isso serve para descontar na comida, na bebida, tá? O nosso cérebro busca essas recompensas. Porém, qual é o problema? Eu entrei para mandar um recado e eu fiquei 20 minutos, eu estou perdendo meu tempo de fazer outras coisas, de ser produtiva, de ser disciplinada. Então, entrei no Instagram com aquele objetivo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí, ó, mais uma vez, é o que eu estou informando para o meu cérebro. Eu tenho que fazer isso comigo, tá? Ainda mais porque eu trabalho muito, né, com o Instagram. Então, além de eu produzir conteúdo de qualidade aqui, ou parar para fazer as lives como eu faço, eu tenho que entrar no Instagram com aquele objetivo. E às vezes o meu objetivo é dizer, Luciana, agora tu vai ficar 5 minutos e tu pode zapear o que tu quiser. Entendeu? Por quê? Porque eu também quero essa química. O meu cérebro também precisa dessa química. Só que se eu não conversar com o meu diálogo interno, esses 5 minutos, essa coisinha que eu tenho que fazer ali, vai se transformar em quê? Horas. Horas. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada vez que a gente está se anestesiando, tá? Com tudo que está fugindo da nossa vida, a gente está fazendo o quê? Perdendo vida. Perdendo vida. Porque o que a gente tem de mais precioso nessa vida, o ativo mais precioso da nossa vida, muita gente acha que é o dinheiro. E não é. O ativo mais precioso da nossa vida é o nosso tempo. Tempo. Tá? Então, por isso que eu tô falando que desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem que estar disciplinando o que a gente está conversando com o nosso cérebro, com esse diálogo interno, porque é ele que vai fazer com que tu tenha um bom ativo durante o teu dia, ou não. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe lidar bem com o seu tempo, tá? E que bom que vocês estão aqui hoje, porque vocês que estão aqui querem entender mais, ter autodisciplina, diminuir a ansiedade e ver a importância desse ativo. Todos nós temos um tempo, tá? Aqui na terceira dimensão, ao menos, né? Um tempo para estar na Terra. É o nosso contrato de alma, que graças a Deus a gente vem com o véu do esquecimento e não sabe quanto tempo é, né? Mas nós temos um tempo. E como é que nós estamos aproveitando esse tempo? Não dá para só trabalhar, não dá só para também curtir, não dá só para ficar com os amigos, não dá só para ficar vendo Netflix, não dá só para ficar no Instagram. Então, aqui entra o equilíbrio. E por isso que a autodisciplina do que eu estou falando a cada minuto, a cada segundo do meu cérebro é fundamental. Porque daí eu acabo com a ansiedade, tá? E aqui, lembra que eu falei agora há pouco que eu ia falar sobre soneca? Olha bem, se você é aquela pessoa... Ninguém botou aqui que bota soneca ou tão me enganando, se enganando, ou é verdade? 200 pessoas, ninguém coloca no soneca? É verdade? Ou vocês já são os mais evoluídos que estão aqui, justamente? Ótimo, também pode ser, tá? Agora, quem coloca o seu despertador, tá, no soneca e acorda, ai que saco, mais 5 minutos, deixa mais 5 e mais 5 e mais 5, o que que tu tá fazendo com o teu cérebro? Olha que grave isso, tá? E eu já fui assim, gente. Eu já fui assim, confesso.
Depois que eu fui estudar neurociência e física quântica, que eu fui entender o malefício que eu estava fazendo para o meu cérebro, tá? Então, quando tu bota o soneca, aqueles 5 minutos, o que tu tá dizendo pro teu cérebro? Hoje eu nem despertador coloco mais, tá? Hoje tá tudo tão regulado, sono, apetite, libido, tudo isso faz parte do nosso hipotálamo, né? Que tem que estar ali muito regulado. Então, se tu tá com sono, apetite e libido regulado, tu tem um equilíbrio emocional que tu não precisa nem mais de despertador, tá? Tu tá comendo o que tu deve comer só, tu tá escolhendo alimentos mais saudáveis, menos industrializados e tal. Tudo isso funciona perfeitamente. O nosso corpo é uma máquina perfeita, tá? Agora, o que acontece? Se você coloca no soneca ou coloca um despertador muito bé, 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 o que acontece? Quando a gente está dormindo, nós estamos em ondas teta, ondas cerebrais teta, tá? Então, tu tá num sono. E aí, tu coloca aquele bé, 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 uma sirene assim. O que tu tá fazendo? Ativando a tua amígdala. Perigo, 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 perigo. Lembra como eu falei? Então, cuidado o toque que você coloca se você usa o despertador. Segundo ponto, começa a colocar o soneca. O que vai acontecer? A informação que você está passando para o seu cérebro, e olha que eu falei agora há pouco sobre autodisciplina, escolhi o que eu estou colocando no meu cérebro. A informação é qual? Tudo que eu tenho para viver hoje, nesse dia, nessa quinta-feira, é menos importante do que esses 5 minutos. Você ali tomou uma escolha, você tomou uma decisão, mesmo dormindo, tá? E aí você está informando o que é para o seu corpo? Esses 5 minutos é mais importante do que tudo que eu tenho para viver. Aí você já vai acordar se arrastando. Por quê? Porque eu quero esses 5 minutos. E aí daqui a pouco tu vai querer mais os 5 minutos e mais os 5 minutos. Então, quem coloca aquele monte de despertador no seu celular para acordar, tá fazendo um grave problema para o cérebro. Porque lembra que eu falei agora, a autodisciplina é tu saber o que tu tá conversando com o teu diálogo interno. Então, se tu coloca essa informação, eu preciso de mais 5 minutos, é mais importante do que levantar, do que viver, do que aproveitar o meu melhor ativo, o que tu tá dizendo pro teu corpo? Fica na cama. E aí tu vai acordar mal disposta, tu vai acordar com sono, com preguiça, tu vai te arrastar para fazer as coisas, tu vai acordar sem disposição, mesmo que tu tenha dormido bem, tá? Então, olha isto, certo? Não tem problema de colocar o despertador. Que bom que tu acorda antes dele despertar. Significa que o teu corpo já tá regulado, tá? Que tu acorda naturalmente, às vezes até antes do despertador. E quem acorda com despertador, não há problema. Qual é o problema? Acordar com um despertador que faça tu entrar já nesse modo de ataque ou fuga de manhã cedo. E aí tem um outro detalhe. Eu tô falando que o problema é o quê? O soneca. Porque tu tá dando uma informação. E aí tem um outro detalhe. Os 10 minutos quando a gente acorda, eles são fundamentais na nossa vida para determinar o nosso dia. Porque se tu acorda e já pega o celular, vai para o Instagram, vai responder o WhatsApp, que chegaram de madrugada ou coisa assim, tu não te conectou contigo. Tu não te conectou com o ser superior, com quem tu acredita, tá? Tu já perdeu uma ótima oportunidade de estar te conectando contigo. E aqui, gente, qual é o maior problema? Que a maior parte das pessoas não se conecta consigo, não medita, não faz uma conexão. E quando eu tô falando isso, é simplesmente tu acordar e te conectar contigo. Ou pensar o que eu quero para o meu dia hoje e visualizar todo o teu dia se desenrolando lindamente. Ah, eu tenho uma agenda muito cheia. Ok, mas eu vou fazer cada coisa no seu tempo, tá? Eu tinha uma mentorada
que ela tem realmente muitos compromissos. Ela é uma grande advogada, bem-sucedida, e ela dizia assim, Lu, eu só de pensar na minha agenda de manhã, eu já tinha vontade de ficar na cama, porque era muita coisa, eu não ia dar conta. Aí eu disse para ela, tu vai começar a dizer para ti, olha como a autodisciplina é importante. Eu disse para ela assim, diz para ti mesma, eu tenho muita coisa para fazer, mas o dia é longo. Eu tenho muita coisa para fazer, mas o dia é longo. Cada vez que vier a sensação de que tu não vai cumprir a tua agenda, que tu não vai dar conta. Eu fiz isso por muito tempo, gente. Quando eu trabalhava em 3 escolas, de manhã, de tarde e de noite, que nem uma louca, tá? E por isso que a ansiedade, é óbvio que ia me pegar, o que eu fazia? Eu tinha que falar isso, porque eu estava dando aula numa escola, numa cidade em Canoas de manhã, tinha que ir para São Leopoldo de tarde, depois tinha que ficar lá em São Leopoldo com outras turmas, passava mais de 15 turmas por mim por dia. Imagina, é loucura mesmo, tá? Então, o que eu tinha que fazer? Tá interrompendo. Eu tenho muita coisa para fazer, mas o dia é longo. Eu tenho muita coisa para fazer, mas o dia é longo, tá? Senão, a ansiedade vai tomar conta. E por isso que eu tô dizendo, a autodisciplina aqui que eu tô querendo dizer, claro, é no exercício físico, é na alimentação, é nas coisas que eu não quero procrastinar, é tudo isso. Mas é principalmente dentro desse diálogo interno. E existe treino mental para isso, tá, gente? Existem técnicas que são simples, eu acabei de dar aqui uma frase, tá? Que tu pode estar falando com o teu diálogo interno e que vai mudar totalmente a tua vida. Totalmente o teu dia. Totalmente como tu vai usar o teu ativo. E mais, quando tu consegue fazer isso, tu vai parar de buscar essas recompensas, que essas recompensas, na verdade, não vão te trazer o que tu quer. Elas dão um alívio temporário, imediato, mas não vão dar aquilo que tu quer, tá? Por quê? Por exemplo, como eu falei, eu tô trabalhando demais, que eu vou no shopping, eu preciso de uma blusa nova. Aí eu vou e compro a blusa. Aí eu chego em casa, já me arrependi. Por quê? Porque eu olho pro roupeiro, tem um monte de blusa lá nova que eu não usei, vem a fatura do cartão e eu digo, por que eu gastei isso se eu não precisava? Mas foi por quê? Por uma recompensa para me dar um alívio temporário. Gente, nós temos inúmeras recompensas. E como eu tô dizendo, as redes sociais, tá? A Netflix e tal, são formas de recompensa. Obviamente, eu não tô dizendo sai do Instagram, para de ver Netflix, não tô falando isso. Mas eu tô dizendo que se você consegue se autodisciplinar e parar de querer só se recompensar, você vai entender por que você tá fazendo isso. Qual é a falta que você está sentindo, ou a má gestão do seu tempo, ou a má gestão dos seus objetivos, e aí você consegue trabalhar de outra forma, certo? Gente, quem ainda não me segue, começa a me seguir. Olha lá todos os meus conteúdos, porque tem bastante coisa, tá? E normalmente no final das minhas lives eu faço uma breve meditação, bem breve, tá? 3, 4 minutos, só pra gente entender que às vezes, mesmo que eu esteja ansiosa, em 2, 3 minutos eu posso voltar para o meu eixo, tá? E isso também é uma questão de escolha, é uma questão da autodisciplina do nosso diálogo interno, tá bom? Me digam aqui se tem alguma pergunta. Quem ainda não começou a me seguir, me segue lá, tá? E vamos fazer então essa breve meditação. Me digam aqui se tá fazendo sentido também o que eu tô falando aqui para vocês, tá? Me digam assim, olha, tá fazendo sentido, tá caindo uma ficha, tô entendendo um pouco mais. E, gente, mais uma vez, vocês que estão aqui já estão de parabéns, certo? Porque vocês estão buscando um conteúdo, não aquele que eu estava dizendo. Vocês estão, tá vendo? Isso também é autodisciplina do seu diálogo interno. Vocês estão aqui comigo, tá? Tentando se entender um pouco mais, tentando descobrir um pouco mais como é que funciona o cérebro de vocês, e vocês não estão vendo só meme. E tudo bem da gente dar risada e fazer palhaçada de vez em quando, certo? É o que eu disse, mas não dá para eu entrar no Instagram
só para ver meme e me divertir. Isso é o que o meu cérebro quer, gerar dopamina. Agora, quando eu paro e vejo um conteúdo que vai me acrescentar, como hoje o que nós estamos trazendo aqui, é aqui que a gente tem que saber que também eu posso me instruir, mesmo estando no Instagram, tá? E cada vez mais a gente trabalhar isso, ok? Então, vou convidar vocês, quem puder fechar os olhos, quem não estiver conduzindo, quem não estiver, enfim, fazendo alguma coisa assim, se puder fechar os olhos, eu prometo que não vai passar de 2, 3 minutinhos, tá? E se permita, certo? A gente poder estar nesses 2, 3 minutos aproveitando o nosso tempo, né, que é o nosso principal ativo, para sentir coisas que a gente quer, tá? Obrigada, meninas. Estão botando aqui, com certeza tá fazendo sentido, né? Excelente, obrigada. E espero vocês também lá depois, lá no meu perfil, tá? Então, quem puder agora, fecha os seus olhos, vai sentindo o seu corpo, a sua respiração. Começa a respirar mais lento e profundo. E coloca a sua atenção totalmente no seu coração. Imagina que no seu coração agora tem uma luz branca dourada, muito intensa. Vai respirando mais lento, mais profundo. Todos os pensamentos que passarem na sua mente, veja que eles estão andando como nuvens ao vento. Não se prenda a nenhum pensamento e foque a sua atenção agora no seu coração. Nessa luz do seu coração, como se cada pensamento que quer te distanciar, tu volta a tua atenção para o teu coração. Respira lento e profundo. E agora, eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a sensação mais elevada de leveza, de sabedoria, de tranquilidade. E que é possível, seguro e permitido nós sentirmos tranquilidade, leveza, sabedoria, da melhor e mais elevada maneira e para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde entrando pelo topo da sua cabeça, no seu coronário, passando pelo seu chakra frontal entre as sobrancelhas, laríngeo, na garganta. Essa luz verde desce até o seu coração, abdômen, baixo ventre, topo da coluna vertebral, pernas e pés. E agora todo o seu corpo vibra nesta luz verde, trazendo cura, harmonia, equilíbrio. Respira e sinta o seu corpo vibrando com essa luz verde, trazendo tudo o que você precisa. Não precisa dizer para o Criador que você quer que pare, que doa aqui e ali. Ele sabe muito bem. Simplesmente entregue e confie que tudo que você precisa curar, seja no seu corpo físico, mental, emocional ou espiritual, agora está sendo trabalhado. Respira e só sinta vibrar no seu corpo esta luz verde. Deixa a sua mente de lado. Deixa a sua mente de lado e conecte com o coração. Assim é, assim será. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo. E quando quiser, vai lentamente voltando, abrindo seus olhos, voltando para o aqui e agora. Vão me dizendo como é que vocês estão se sentindo. Gente, eu também tenho mais um convite que eu esqueci de fazer. Vão colocando aqui no chat, por favor. Além de vocês me seguirem, tá? Tem lá no link da bio, eu tenho minha comunidade VIP, que é um grupo que, segundas, quartas e sextas, eu coloco áudios de reflexão gratuitamente, tá? É também a minha comunidade que primeiro sabe
dos meus lançamentos, dos meus serviços, que conversa comigo, tá? Então, se você quiser fazer parte dessa comunidade, que vai ser um prazer ter você lá, vai no link da bio, tá? Além de começar a me seguir, vai lá e entra na minha comunidade do WhatsApp, tá? Tem um link lá que vai direto, certo? E aí você vai começar a receber esse conteúdo também muito mais diretamente, assim podemos dizer. Sensação maravilhosa, gratidão. Obrigada, Ana. Gente, vocês viram que a gente ficou o quê? 2, 3 minutinhos, tá? E assim é uma das formas que a gente pode ter autodisciplina de parar, fazer isso 2, 3 minutos às vezes. Se a gente parar e fazer isso 2, 3 vezes no nosso dia, no momento que a gente está muito ansiosa, a nossa vida vai começar a se reprogramar total, porque eu tô lidando de uma outra forma. Eu acredito na prática, tá? Até, inclusive, isso tá aqui no meu livro, tem prática. Por quê? Porque a gente tem que fazer alguma coisa para sair desse estado. Falar de ansiedade, teoria sobre ansiedade, gente, isso tem aos montes por aí. Agora, a gente precisa de pequenas práticas, seja de respiração, seja de sentir essa energia da fonte criadora, tá? O método que eu ensino, ele trabalha neurociência, física quântica, quer dizer, a ciência, junto com a espiritualidade. Por isso que vocês estão começando a se sentir melhor aqui, porque não é a Lu simplesmente que está ativando, é junto com a minha equipe multidimensional, tá? Eu não faço absolutamente nada sem a minha equipe multidimensional. Por isso que a gente começa a sentir isso tão rápido, porque para o criador de tudo que é, reprogramar a gente é mesmo uma coisa muito rápida, tá? Um grande alívio e sensação de paz interior, gratidão. Gente, eu fico muito feliz, vocês estão ajudando eu a seguir o meu propósito, que é despertar as pessoas para que saibam que é possível, muito possível no nosso dia a dia, de ter uma vida leve, uma vida feliz, sem esse monte de preocupações o tempo todo, tá? A vida vai ter situações desafiadoras, vai ter problemas, perrengues, vai, mas é sempre como eu escolho agir diante disso, ok? Gente, gratidão, siga lá a Lu ativamente. Então, primeira vez, que bom, Deus, e já vai lá para o meu perfil também, tá? Espero vocês lá no meu perfil, entrem no meu grupo VIP lá na comunidade também, certo? E a gente vai se encontrando aqui com o Ho'oponopono toda quinta-feira, lá no meu perfil e no Insight Timer, que é um aplicativo de meditação, eu faço live todas as quartas, tá? E vocês estão super convidados, tá bom? Uma excelente quinta-feira para todos vocês, fiquem com Deus e até mais.